Olá, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo especialmente para você que planeja ou até mesmo já vendeu o seu imóvel na pessoa física, seja um apartamento, um terreno, e se deparou com um custo alto do imposto de renda que incidiu sobre o ganho de capital. Meu nome é Bruno Deiró, eu sou contador, consultor da atividade imobiliária e da construção civil especificamente. E se esse vídeo agregar para você de alguma forma, eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, comentar também se você tiver alguma dúvida ou se você tiver algum feedback interessante. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com os seus colegas de profissão para e eles também possam ter essa informação em mãos, beleza? Então, antes de fazer toda essa contextualização dessa alta tributação que incide sobre o ganho de capital, eu acho interessante explicar o que é o ganho de capital em si, de uma forma bem rápida e bem objetiva. Vamos imaginar que eu tenho um imóvel de R$ 500.000 e indo na imobiliária, eu vejo com o meu corretor que eu consigo vender ele por R$ 500.000. Passam-se alguns meses e eu consigo um adquirente. Ele me paga esses R$ 500.000 e estou num contexto agora de verificar se eu vou ter que pagar algum imposto ou não. Quando eu chego no meu contador e falo para ele, né, que eu executei a venda desse imóvel, né, na minha pessoa física, a primeira coisa que ele vai te perguntar é qual é o custo de aquisição, quanto que você pagou por esse imóvel. Você vai chegar, vai fazer as checagens, vai olhar o seu contrato de compra e venda e você vai ver que, por exemplo, pagou R$ 200.000. Então, o que é o ganho de capital de uma forma bem simples? Eu vou pegar o meu valor de venda, os R$ 500.000, e vou deduzir, basicamente, o meu custo de aquisição. Em teoria, essa diferença entre o meu valor de venda e o custo de aquisição é o meu ganho de capital. Acontece que na maioria das vezes, muitas pessoas quando vão fazer essa apuração, elas simplesmente só consideram isso, o valor de venda e o custo de aquisição, sem ver mais nenhum outro contexto, né? Assim, o imposto sobre o ganho de capital, ele costuma ficar mais elevado. Porém, até mesmo antes da gente entrar nas questões das isenções que existem aqui, as isenções permitidas pela Receita Federal, existem alguns itens, algumas questões permitidas e informadas pela própria Receita Federal que vão te ajudar a diminuir o seu ganho de capital, mantendo o seu valor de venda e o seu custo de aquisição. Então, por exemplo, o primeiro contexto é o inverso do ganho de capital, que é a perda de capital. Numa perda de capital, você não vai pagar imposto algum no âmbito da Receita Federal, no âmbito federal em si, né? Porque você paga imposto quando você tem ganho e não quando você tem a venda, tá? Então, se em algum momento você verificar que o seu ganho de capital ele está sendo apurado exclusivamente em relação à venda, é um ponto de atenção que você pode olhar para ver se vocês não está tendo uma perda de capital na verdade e não deveria estar recolhendo imposto nenhum. Pode acontecer perda de capital, né, em diversos contextos, né, diversas regiões, a depender de região, de um evento específico, envolvendo uma região que está naquele imóvel, né, que aquele imóvel está situado, uma cidade, um estado específico, uma localização muito estratégica, que pode te levar a ter uma perda de capital. Então, uma perda de capital é um evento, né, que não é uma isenção, mas que te dá esse direito de não ter que pagar imposto de renda. Algo que é muito simples também e que te ajuda a diminuir o seu ganho de capital é o seu custo de aquisição do imóvel. Muitas pessoas, né, quando vão apurar o seu ganho de capital, esquecem de considerar, por mais que isso seja algo muito básico, é algo muito recorrente também, eles esquecem de considerar o valor que eles pagaram por aquele imóvel. Então, se você tem o seu contrato de compra e venda bonitinho, assinado, se você tem esse imóvel escriturado no registro de imóveis, e se você tem a comprovação, né, das transferências financeiras
em relação à aquisição desse imóvel, você pode sim usar esse custo para abater do seu ganho de capital, para abater do seu valor de venda, na verdade, e vai diminuir ainda mais o seu ganho de capital. Além do custo de aquisição de imóvel, você também pode usar alguns itens de reforma, de construção, e a Receita Federal permite que você utilize, que você aumente o seu custo de aquisição com esses itens que você incorreu. Por exemplo, eu explico. Você tinha um terreno, você tinha terreno pelado, lá normal, e você decidiu construir uma casa nesse terreno. Então, esses gastos que você teve para conseguir construir essa casa, como uma nota fiscal que você recebeu de uma construtora, por exemplo, os materiais que você gastou para conseguir executar essa construção e qualquer gasto, né, que estiver envolvido na construção dessa casa, podem ser utilizados para que você consiga aumentar ainda mais o seu custo de aquisição e aumentando o seu custo de aquisição, você indiretamente ou consequentemente diminui o teu ganho de capital. E isso sem falar de isenção, né? Isso é só um evento, é só uma possibilidade que você tem, permitido pela Receita Federal, para conseguir diminuir o teu ganho de capital. Além desses custos de construção e do custo de aquisição do imóvel, você pode usar o valor que você gastou com corretagem nessa operação. A Receita Federal também permite que você utilize essa corretagem para abater do seu ganho de capital. Um item muito importante que muitas pessoas deixam de considerar quando vão apurar o ganho de capital é o fator de redução. O fator de redução é basicamente um percentual que a Receita permite que você reduza do seu ganho de capital de acordo com a data de aquisição desse imóvel. Então, com mais antigo for a data de aquisição desse imóvel, maior é o percentual que a Receita vai aplicando de redução em cima do seu ganho de capital. Só para você ter uma ideia sobre esses percentuais, se você adquiriu um imóvel residencial, um terreno, até 1969, esse percentual de redução ele fica elevado a 100%, ou seja, você não paga ganho de capital independente do valor de venda. E você adquiriu esse imóvel até 1969. Então, esse fator de redução ele é algo que deve ser inserido no planejamento quando você vai verificar o seu ganho de capital. Você não pode deixar de considerar o fator de redução porque ele é muito relevante para você conseguir ter um resultado muito bom na sua apuração. Para além desse fator de redução e de todos os outros itens que eu mencionei, nós também temos as permutas, né? As permutas físicas principalmente, onde eu entrego um terreno e posso receber unidades que um construtor for construir naquele terreno. Eu posso receber outras unidades que já estejam construídas, ou posso receber até mesmo outro terreno. Essa troca de imóveis, essa permuta física de imóveis, quando não tiver torna recebida por essa pessoa física, ela também não é tributada naturalmente. Então, a gente nem está falando de isenção. É só uma operação tributária, uma operação rotineira aí da construção civil, da atividade imobiliária, e para fins tributários não incide imposto de renda na pessoa física. Também na pessoa jurídica não vai incidir, tá? Só para deixar resumido. Mas, falando de pessoa física, quando a gente faz a permuta física sem torna, não haverá imposto de renda, né, nessa operação. E quando houver torna, a tributação só vai se recair sobre a torna, tá bom? Um último item muito interessante é a venda a prazo de qualquer tipo de imóvel, né? Seja residencial, comercial ou até mesmo um terreno. A venda a prazo, principalmente na pessoa física, quando a gente fala de apuração do ganho de capital, ela fica diferida, ou seja, ela fica postergada, né, a apuração para o recebimento dessas parcelas. Então, quando você vende um imóvel na pessoa física, por mais que
o valor de venda seja de R$ 400.000, por exemplo, você não tributa os R$ 400.000 de uma vez só. Ele vai ser tributado proporcionalmente ao recebimento. Então, cada vez que você receber, você vai pagar uma parcelinha de ganho de capital ali, de imposto de renda que incide sobre o ganho de capital. Então, é muito interessante, é muito importante você alinhar a sua apuração do ganho de capital com o que determina o contrato de compra e venda ali em relação aos recebimentos. Porque se for a prazo, você não tributa tudo de uma vez. Isso pode ajudar muito aí na questão de fluxo financeiro em relação à venda desse imóvel. Agora que eu expliquei todas essas questões que não são questões de isenção de imposto de renda propriamente dito, mas sim questões que permeiam ali o ganho de capital, mas que muitas pessoas não acabam prestando muita atenção, eu vou explicar as três isenções mais relevantes que a gente tem, que a gente usa principalmente nas vendas de imóveis residenciais, de imóveis comerciais e de terrenos, por exemplo. A primeira isenção é uma isenção que não é muito utilizada atualmente, mas ela ainda é vigente, ela ainda existe, que é a isenção de venda de bens de até R$ 35.000 para valor de venda. Então, pelo valor, essa isenção ela acaba não sendo muito utilizada, mas ainda assim é uma isenção prevista. Então, se eu vendo um imóvel por até R$ 35.000, independentemente do meu valor de custo de aquisição, não haverá ganho de capital. Uma isenção que é muito utilizada atualmente é a isenção que tem como base a reaplicação do dinheiro obtido na venda desse imóvel na compra de um outro imóvel em até 180 dias. Então, se eu vendi um imóvel, independentemente do valor de venda dele, por exemplo, vamos lá, R$ 1 milhão, e eu pego esses R$ 1 milhão e em até 180 dias eu reaplico esse dinheiro em um outro imóvel, eu não terei que pagar imposto de renda nessa primeira venda que eu realizei. Ele fica diferido para uma próxima venda que eu realizar do próximo imóvel, né, que eu adquiri. Se eu quiser vender, eu terei que apurar o ganho de capital. Em relação a essa isenção, ela é limitada a imóveis residenciais apenas. E você só pode usar essa isenção de 5 em 5 anos. Então, se eu usufruir dessa isenção hoje, eu não posso vender um imóvel daqui 6 meses e reaplicar o dinheiro da venda desse imóvel e falar que eu estou usando essa isenção. Não, eu só posso fazer isso daqui a 5 anos, beleza? E uma última isenção que também é usada com uma certa frequência acontece quando você tem um imóvel único e o valor de venda desse imóvel for de até R$ 440.000, você também poderá se beneficiar dessa isenção. Mas como a regra antiga, como a isenção passada que eu expliquei, você só pode usar essa isenção de 5 em 5 anos. Fechou? Então veja que existem vários nuances, vários contextos que permeiam, né, o ganho de capital e muitos deles nem são sobre especificamente as isenções em si. São questões que um especialista, um contador especialista, um advogado especialista em atividade imobiliária, em imóveis, em construção civil também, vão conseguir te analisar isso para você e levar o melhor cálculo possível de ganho de capital, dependendo do contexto da sua venda. Então, se você precisa de um contador especialista em construção civil para conseguir apurar o seu ganho de capital da melhor forma possível, eu vou deixar o link aqui embaixo com um contato para você poder entrar em contato com o meu escritório contábil e lá a gente vai poder te ajudar a apurar o seu ganho de capital, verificar se você não tem nenhuma isenção possível, como eu expliquei nesse vídeo, e poder economizar cada vez mais grana para poder reinvestir esse dinheiro em outros imóveis, quem sabe, ou em outras coisas mais relevantes. Combinado? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
A sua visualização ajuda muito no crescimento do nosso canal. Deixa o like aqui embaixo, peço novamente. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus colegas de profissão para que eles também tenham acesso a esse conhecimento, a essas possibilidades nas vendas de imóveis na pessoa física, quando a gente está falando de ganho de capital, né? E como diminuir, de certa forma, esse ganho de capital. Beleza? Muito obrigado. Valeu!